Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que já frequentam a casa, sejam bem-vindos de volta. Aqueles que estão vindo talvez pela primeira vez, eu gosto de dizer, é sempre uma honra e um prazer enorme poder estar aqui falar de espiritismo, poder trazer um estudo tão interessante que é esse sobre uma das 8 bem-aventuranças tão famosas que nós temos, né, no Sermão da Montanha. E quando a gente estava combinando as palestras, falei para a Abigail, tem algum tema específico que você gostaria? E a Abigail falou, olha, eu queria que a gente fizesse um estudo mais aprofundado das bem-aventuranças. Então, se você quiser escolher uma, e eu queria, assim, pegando exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um manancial tão importante para nós de inspiração e de informação, o que ele traz sobre essa bem-aventurança? Porque tem um capítulo inteiro sobre essa bem-aventurança. E aí eu escolhi a bem-aventurados misericordiosos, porque é uma bem-aventurança que, a princípio, ela parece um pouco até óbvia de dizer o que seria misericórdia, mas tem tantas coisas que nós podemos explorar do que exatamente quer dizer a misericórdia. O que quer dizer, de fato, você ser misericordioso? E como nós temos no Evangelho de Mateus, quando nós, por exemplo, capítulo 7, a bem-aventurança em específica, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia, ou alcançarão misericórdia. Já de cara nós temos, só nessa frase, que claro, as traduções diferem muitas vezes no verbo, ou diferem muitas vezes no que vai, nas palavras que vão sendo colocadas ali, mas a essência, ela permanece, e ela perdura já há milhares de anos. Bem-aventurados misericordiosos, pois eles alcançarão a misericórdia. Isso quer dizer que tem já uma sequência nessa frase em si. Eles alcançarão, está no futuro esse verbo. Então, quem for misericordioso vai, basicamente, alcançar também a misericórdia. E o Espiritismo tanto nos descortina sobre a questão da ação e da reação, da causa e efeito. Então, aí nós já temos a base dessa conversa, dessa questão da causa e efeito, da ação e reação, de que quando eu me torno uma pessoa misericordiosa ou ajo de uma forma embasada na misericórdia, também alcançarei a misericórdia. E isso ao longo do Evangelho nós vamos ver como Kardec conseguiu colocar de uma forma muito rica para nós, não só como eu te falei, como inspiração, mas também com muita informação interessante. A palavra misericórdia em si, ela é a junção de duas palavras do latim, miseratio, que é miséria, e cordia, que é coração. Mas no caso a miséria aqui, esse miseratio seria uma questão da compaixão. Então seria o quê? Um coração com compaixão. Então seria um coração que se compadece do próximo, do coração daquele outro que sofre. E se a gente vai no dicionário, por curiosidade, eu gosto de saber da etimologia, eu gosto de saber das palavras. O dicionário tem algumas definições diferentes de misericórdia, como compaixão solícita pela desgraça alheia, comiseração, piedade, perdão, e é um ponto que nós vamos aprender bastante no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o perdão, principalmente nessa bem-aventurança da misericórdia. E uma das definições, e uma outra que eu achei interessante, que é punhal que se trazia pendente à direita da cinta para matar o adversário ferido e derrubado. Então até isso era misericórdia, aquela adaga, vamos dizer. Então, assim, mas olha só, até uma coisa tão brutal, se a gente for parar para pensar, é quase que um ato de tentar tirar o sofrimento daquele que está sofrendo. Claro, de uma forma muito medieval, uma forma muito embrutecida ainda, que nós, felizmente, já demos alguns passos que ninguém aqui está carregando a misericórdia ao lado, né? Quando vem aqui no Centro Espírita, espero. Então, assim, nós já demos um passo à frente nesse sentido, mas para nós entendermos que até na questão cultural, na questão dos milhares de anos que foram se passando, desde a bem-aventurança, desde essa questão da misericórdia, nós temos já quase que intrínseco o entendimento do que é misericórdia, o que é ser misericordioso. Uma imagenzinha que eu achei legal, eu trouxe aqui, e é uma das expressões, fala, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. São modificadas ao longo das traduções, que são muitas traduções da Bíblia. E essa é uma das expressões dessa bem-aventurança que é bem interessante. E eu achei mais legal ainda o desenhozinho. Se nós formos analisar, tá ali o serzinho colocando o guarda-chuva para a pessoa do lado e está chovendo na outra pessoa. Então, de certa forma, é um entendimento que aquela pessoa precisa
daquilo que, por mais que eu não esteja sendo afetado, aquela outra pessoa necessita daquilo. E a misericórdia, então, essa indulgência, essa caridade para com o próximo, a gente tem nesse desenhozinho tão simples aqui. Da chuva, se a gente for prestar atenção, está só na pessoa do lado direito. E ainda assim, a outra ali segura o guarda-chuva. E, como eu falei, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo específico dessa bem-aventurança, o Kardec ele seleciona vários pontos da misericórdia e as instruções dos Espíritos e tudo mais, os conhecimentos. Um dos pontos-chave da misericórdia, ou bem-aventurados misericordiosos, pois eles alcançarão a misericórdia, passa invariavelmente pelo perdão. Então, o que nós temos a falar um pouquinho sobre o perdão? Se a gente for na Bíblia, tem várias passagens sobre o perdão, vários momentos sobre o perdão. Eu trouxe aqui algumas. Em Mateus, nós temos, por exemplo, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. E pode assim, até hoje em dia, com a nossa visão de 2000 anos após isso aqui foi falado, a gente até pode olhar e falar, nossa, mas Deus não é assim, quase uma coisa assim punitiva, maldosa e tudo mais. Mas a gente entendendo o momento da época, o momento que foi passada essa informação, era melhor que eles entendessem isso e fossem perdoar de fato do que não perdoar. Então, como uma criança que está aprendendo ainda as operações básicas, para ela vai dizer que só a soma e a subtração é o que existem. E não vai chegar um adulto e falar, não, mas tem muito mais que isso. Não, porque para ela, aquele momento, aquilo lá é importante. Aquele conhecimento vai sendo colocado de pouquinho em pouquinho. E é mais ou menos assim, porque nós já sabemos, hoje em dia, que Deus não é exatamente tão simples dessa forma, uma forma tão assim punitiva de que tem um homem velho de barba apontando o dedo e punindo as pessoas que não perdoam. Você não perdoa, então não vou te perdoar no dia do julgamento, enfim, e várias variações que convém disso. Mas nós entendemos sim, como eu falei, a questão da lei da ação e reação, da causa e do efeito, desse incentivo para que nós tenhamos a atitude, nós tenhamos a ação de perdoar, e nós vamos conseguir aquilo também de volta. Bem-aventurados misericordiosos, pois eles alcançarão a misericórdia. Essa sequência, como eu comentei. E em uma outra passagem, bem conhecida até mesmo, é quando Simão Pedro fala, Senhor, quantas vezes eu perdoarei meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E eu sempre gosto de falar isso quando eu faço algum comentário sobre perdão, porque eu acho legal tentar se colocar naquele momento na cabeça do Simão Pedro. Eles estão falando sobre perdão e ele vai dizer para o mestre que está na frente dele, essa é a minha oportunidade, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? E para mim eu tenho que ele deve ter pensado, por que ele falou 7? Né? Ele deve ter pensado assim rapidamente, 1 é difícil, 2 é muito difícil, 7? Eu acho que ele sugeriu um número na hora que veio na cabeça dele que já parecesse um número muito difícil de conseguir. Naquele momento na conversa, a gente tem que imaginar que isso foi uma conversa. Não foi escrito, não foi uma troca de cartas. Eu imagino que na cabeça dele deve ter passado algo assim, 2, 3, não, acho que 7, porque ele sugere um número. E aí Jesus olha para ele e deixa todo mundo com o queixo aqui, quando fala, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 490, para quem não quer fazer a matemática. Eu já vi traduções em que fala 77, que ainda assim é bastante. Mas é 490, e eu imagino eles quando recebendo essa informação, pensando assim, poxa mestre, mas aí é muito, né? Pega leve com a gente, poxa, 7 já era muito. Não, 70 vezes 7. Mas por que Jesus falaria isso? Porque ele sabia que todos nós poderíamos fazer o que ele faz e ainda mais. E ele perdoa infinitamente. Então, assim, para a gente entender, de novo, a magnanimidade do mestre, e ele falando esses ensinamentos, que são até hoje, nós tentamos absorver ainda. Inclusive, tem uma história de o Chico, quando uma mulher chega para ele, depois de um dia que ele estava no trabalho, e ela fala, pô Chico, eu sei que é 490 vezes, e eu queria dizer que eu já perdoei
Minha família, meu marido, meus filhos são muito ruins para mim, eu já perdoei eles 490 vezes de tudo que eles fizeram. E aí o Chico fala para ela, filho, o irmão está do meu lado aqui, ele está dizendo que é 490 vezes cada ofensa. Não é? Fiz um apanhado aqui de 30 anos de abuso de 5 pessoas. Não, é 490 cada ofensa. Olha só que só isso aqui já acaba a palestra, né? Se a gente for pensar, 490 cada ofensa, acabou. Tchau, pessoal, gostaram. A gente que muda de religião. Se a gente, quando alguém erra com a gente, pra gente perdoar já é difícil. Se a pessoa errou de novo, é bem difícil. 490. Mas, de novo, nós temos isso como a nossa meta. É como se nós tivéssemos a bússola e o mapa, hoje em dia o GPS, e nós sabemos onde é que a gente vai chegar. Nós sabemos onde nós queremos chegar. Mas é aos pouquinhos que a gente vai chegando. Trazendo agora para o Evangelho, segundo o Espiritismo, nessa capítulo da bem-aventurança dos misericordiosos, eles vão dizer que a misericórdia é o complemento da brandura. Porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico. E obviamente que todas as bem-aventuranças elas se conectam umas com as outras, né? O que a gente aprende dos mansos na bem-aventurança? Olha só, interessante eles falando que a misericórdia é esse complemento então da brandura, porque aquele que não for misericordioso, ele não tem como ser brando e nem pacífico. O próprio Alberto Almeida, inclusive, palestrante, eu estava vendo uma palestra dele um tempo atrás falando sobre isso, ele comentava como tem também a questão da justiça, que tem que ser colocada ali, fatorada junto na questão da misericórdia, porque uma misericórdia em excesso sem justiça é uma servibilidade, a pessoa fica servil, subserviente em excesso, e uma justiça sem misericórdia é uma tirania. Se você só quer aplicar a justiça, como já foi uma justiça de tantos anos que nós, em outra indumentária carnal, já passamos também, quando é uma justiça sem misericórdia, se torna uma tirania, se torna uma coisa muito rígida. Ele fala justamente desse complemento, o Alberto Almeida fala justamente desse complemento da misericórdia com a justiça. E eles vão dizer ainda que Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então a misericórdia, na verdade, não tem limites, porque é 490 vezes. Cada ofensa, basicamente, ninguém consegue ficar contabilizando tanto. Então, de certa forma, uma forma subjetiva, ela não tem limites. A misericórdia, o perdão, não deve ter limites. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nós, ainda nesse capítulo, quando vamos vendo a questão do perdão, nós aprendemos que eles falam que existem 2 formas de perdoar. A primeira, eu coloquei, vamos chamar de forma A e B. Eu quero chegar no meu objetivo aqui, numa evolução espiritual naquele ponto e naquele ponto ali. Mas tem 2 formas de chegar lá. 2 formas de perdoar. A primeira, que vamos chamar o jeito A, eles falam que ela é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção e que evita com delicadeza ferir o amor do próximo. Então aquela pessoa quando erra com a gente, ela vem pedir o perdão. Essa primeira forma de perdoar, a forma A, que é uma linha reta para onde a gente quer chegar mais, ela é justamente essa forma mais branda, essa forma mais mansa, mais misericordiosa de aceitar o perdão daquela pessoa que errou com a gente e que veio pedir ainda o perdão, que já é também um ato muito importante. Sem ferir o amor do adversário, ainda que aquela pessoa tenha culpa, ainda que caiba aquela pessoa sentir a culpa. Mas essa forma de perdoar, ela é a forma que vai nos levar mais rápido do ponto A, vamos dizer, ao ponto mais adiante. E tem a outra forma de perdoar, que seria o ponto B, que é quando o ofendido, aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes e faz aquele outro sentir o peso do perdão que esmaga. E não faz com benevolência, mas faz com ostentação, para dizer para os outros, vede como sou generoso. Olha só como eu sou magnânimo aqui, como eu perdoei. Olha como eu sou generoso. Agora eu vou perdoar, mas é porque eu sou muito generoso. Mas não faz isso de novo. Então, assim, para a gente entender como são essas 2 formas, ou seja, em outras palavras, é o quê? Seria o perdão de fato do coração, o perdão mais puro, e o perdão dos lábios. Porque quando você fala que você perdoou, mas você impõe condições humilhantes, ou você faz a pessoa se sentir o lixo do lixo,
Isso é um perdão dos lábios, não um perdão baseado num sentimento de coração, um sentimento realmente puro. E vai fazer com que a gente dê aquele monte de voltas ali no nosso caminho. E eles vão mais além para dizer que esse perdão dos lábios ou perdão do coração, essas duas formas de perdoar, elas vão ter consequências não só imediatas na nossa volta que nós observamos, mas também pode ter consequências espirituais, em casos de obsessão. E casos, às vezes, de reencarnação atrás de reencarnação, atrás de reencarnação, erraticidade e reencarnação. Erraticidade e reencarnação em que aquela falta do perdão, ela vai dando um prosseguimento a um sentimento de animosidade entre dois ou mais indivíduos. E nós temos tantos livros, passa na biblioteca, compre um livro, leiam. Nós temos tantos livros que falam sobre isso, da Ivone, do Amaral Pereira, por exemplo. Ela tem um livro chamado Amor e Ódio. Muito bom esse livro. E a primeira história que ela conta lá é justamente pela falta do perdão, em que um caso de obsessão foi se estendendo 400 anos. Eles contam exatamente... Assim, eu estou dando spoiler, desculpa, mas leiam mesmo assim porque vale a pena. Mas eles têm um caso, eles acompanham o caso de uma família em que dois membros daquela família se mataram, suicidados, e um outro que tentou e não conseguiu. Eles vão tentar entender justamente por que está acontecendo, que eles estão sendo tão obsidiados naquele momento, e eles voltam e veem os obsessores, eles acabam entendendo mais à frente na história o que aconteceu. E foi na época da Inquisição em Portugal, em Espanha, 1500 e pouco, isso era 1940, em que aquela família, aqueles seres estavam em outras indumentárias carnais, e pela Inquisição perseguiram então essa família de judeus, acabaram com a vida deles, para resumir, e durante 400 anos criou-se aquele processo obsessivo. 400 anos. Por quê? Porque virou um ciclo por causa da falta do perdão. E olha quantas consequências. Então, assim, de novo, a questão do perdão é uma questão muito, muito séria, muito difícil. Chico fala, por isso que Jesus deixou por último a lição do perdão, quando eu estava lá na cruz. Mas é uma questão muito difícil, mas é uma questão muito importante, a gente ter consciência e tentar praticar. E o Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, na mensagem número 21 sobre o perdão, ele vai dizer assim, compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediam é defesa de nosso próprio equilíbrio, e que nos dias em que a injúria nos bate em rosto, o perdão, muito mais do que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e sempre será o melhor para nós. Muito mais do que uma bênção. Emmanuel é sempre muito bom com as palavras, ele coloca supostos ofensores, porque às vezes a gente tem esse pré-julgamento, esse julgamento, e nem de fato é. Mas supostos ofensores, muito mais do que uma bênção para eles, quando estou dando o perdão, de fato, é e sempre vai ser o melhor, ele fala, para nós. Porque quando a gente consegue atingir esse momento, que nós de fato perdoamos, por mais que a gente ache que está dando uma bênção para aquela pessoa que nos pediu perdão ou que errou conosco, é e vai sempre ser o melhor para nós. E ele continua, complementa dizendo, porque às vezes aqueles que fizeram errado sofrem muito mais do que nós. Com a culpa, com a indiferença, com a alienação e com tantos outros casos. E tantas outras mazelas que provêm disso, daquele mal que foi feito. Então às vezes eles sofrem muito mais que a gente. Então a gente, quando dá o perdão, de fato, por mais que seja uma bênção, é uma bênção muito grande para nós. Em outra mensagem ele vai dizendo que o perdão não deve ser recurso aplicável somente nas grandes obras ou nas grandes dores morais. Ele dá o exemplo como se fosse um paletó. A gente não tem que usar o perdão como se fosse um tuxedo, que a gente só usa quando um momento muito especial, de vez em nunca. Ou um terno, uma gravata, uma coisa mais formal. Falou, não é para se usar nas horas da cerimônia. Falou, para se usar de uma forma mais corriqueira, uma forma mais bem aplicada. E sobre reconciliação, então, nós temos em Mateus falando, perdão, já se ligamos com reconciliação. Reconcilia-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. E aí tem mais uma parte dessa passagem. Mas até nós, com o olhar do Espiritismo, nós conseguimos entender o quê? A situação que nós nos encontramos, ela é única.
nesse momento, com as pessoas ao nosso redor, quem vai poder dizer quanto tempo não levou para que as pessoas estivessem reunidas naquele ambiente familiar, por exemplo? Às vezes são séculos de planejamento. Então, assim, reconcilia mais depressa com esse seu adversário enquanto ele está no seu caminho, porque amanhã, se você deixar para amanhã, a gente não sabe o que o dia de amanhã vai trazer. Então, eu acho é um aviso muito interessante, muito importante. E na pergunta 337 do livro O Consolador, e como sempre eu gosto de colocar a bibliografia no lado direito da tela superior, para as pessoas saberem de onde que veio a fonte daquele slide, na pergunta 337 do Consolador, eles vão perguntar, e se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, quiser prosseguir com a reconciliação, ou seja, se eu quiser me reconciliar, mas aquela pessoa não quiser se reconciliar comigo, o que fazer? E aí ele vai dizer, busca o adversário para reconciliação, perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito da represália já constitui uma chaga viva para quantos a conservam no coração. Ou seja, busque essa reconciliação, independente do que você acha que a outra pessoa não vai querer reconciliação com você, ou se ela expressamente fala que não quer, mas você, esse buscar essa reconciliação, já é um propósito, como ele falou aqui, na fraternidade sincera. A gente já está conseguindo dar um passinho à frente nesse processo tão difícil e tão árduo que é dessa evolução. Ainda no querido Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, falando agora, aplicando a questão do perdão com a misericórdia, ele vai falar o seguinte: na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta, refunde-se a existência. Olha só que interessante. E na mensagem número 12 do Pão Nosso, outro livro de mensagens, ele vai dizer ainda como que o corpo que nós temos já é uma concessão divina que mostra a misericórdia do nosso Pai. Para os encarnados que me ouvem, para os desencarnados que também já tiveram o corpo, a mesma coisa. Nós temos, cada dia que recomeça, graças à misericórdia do Pai, para a gente poder fazer melhor. Já é uma bênção cada dia, já é um presente. Então, para que nós tenhamos esse conceito de que nós a todo tempo estamos sendo beneficiados, sim, pela misericórdia do nosso Deus. E na mensagem 117 ele vai dizer, sua proteção, a proteção do Pai, misericordiosa, estende-se a todos indistintamente, mas nem todos a recebem, isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. O Emmanuel falando justamente o quê? Porque a misericórdia, esse benefício divino que nós todos nos beneficiamos, todos temos, para alguns aparentemente até parece que não chega, porque as pessoas mesmo se fecham num forte que ela mesma cria do egoísmo, que ela mesma se cerca, ela mesma fica naquele ambiente, naquele momento em que ela não continua com o seu progresso, ela estaciona, ou ela atrasa demais o seu progresso. Mas a misericórdia alcança a todos, indistintamente. Eu adoro que ele usa essa palavra, indistintamente. Desde a pessoa que nós podemos olhar e falar, nossa senhora, aquela pessoa, a pior pessoa do mundo. Misericórdia também se estende a ela, também é filha de Deus. Inclusive, cai muito bem com a mensagem, né? Que nós lemos no começo, como nada é por acaso. Aceite outro como ele é, não como você quer que ele seja. Que a nossa querida Joana nos passou na mensagem de hoje. E a indulgência, então? Sobre a misericórdia, ele vai falar sobre a indulgência nesse capítulo. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Que é o que? É fofoca. É uma maledicência. Quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Tapa de luva. E eles falam justamente isso. Quando é que vocês vão se preocupar em julgar o próprio coração? Os próprios pensamentos, porque o pensamento é uma força criadora. E os próprios atos, aquilo que nós fazemos, ao invés de ficar olhando para o lado e apontando e julgando o que o outro está fazendo. Sedes indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam,
Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, assim como houverdes usado de indulgência para com os outros. De novo, a questão da causa e efeito, das leis de Deus. Sedes indulgentes com as faltas alheias. E isso me fez lembrar de uma mensagem, quando eu li essa passagem, preparando aqui para trazer para vocês, da mensagem número 25 do Vida Feliz, o livrinho que a gente estava falando antes, em que a Joana de Anjos vai falar para a gente evitar espalhar más impressões do próximo. Silencia ou elucida com bondade, evitando piorar a situação daquela pessoa. Ou seja, para que nós evitemos falar mal do próximo, se nos trouxerem a maledicência, para a gente não, pelo menos no mínimo, dar continuação àquela corrente de fofoca, aquela maledicência. E ela fala uma coisa que eu acho excelente, ela fala assim: não és fiscal do comportamento alheio. Olha só, é um título, né? Não remunerado que às vezes a gente toma para nós. Fiscal do comportamento alheio. E ela fala: não és fiscal do comportamento alheio. Aquele equivocado de ontem, você não sabe se aquele equivocado de ontem não se encontra em processo de recuperação. Olha que coisa maravilhosa a gente pensar. Como não expande a nossa mente de entender que às vezes aquela pessoa que está cometendo aqueles erros, que para nós é uma coisa grotesca, uma coisa... Nossa, como que essa pessoa fala isso, faz isso ainda? Será que ela já não avançou em alguns pontos da evolução dela própria? Nós temos o véu do esquecimento, nem lembramos direito o que nós fizemos, fomos em outras vidas, o que a gente vai julgar, o que o outro foi, o que o outro fez. Não é verdade? Então ela fala isso, eu acho muito interessante, e cai justamente com isso, na questão da indulgência com as falhas alheias. Porque às vezes aquela falha alheia, que para nós pode ser algo básico, já pode ser um ponto de evolução muito grande para o irmão e para a irmã que comete aquele erro ainda. E aí ele vai dizer ainda assim: será repreensível, ele pergunta, né? Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando daí não resulta em nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? Quase que tentando dar um jeitinho aqui. Vou julgar o outro, mas vou guardar para mim. Isso também é ruim? Pode não. Tudo depende da intenção, eles vão dizer. E eu botei em negrito ali intenção, porque isso aí diz tudo. Intenção está na base justamente da nossa criação mental e dos sentimentos que nós externalizamos. Ou seja, é o teor, é a natureza daquilo, a intenção. Certamente não é proibido que se veja o mal quando ele existe. Seria mesmo inconveniente ver em toda parte somente o bem, pois essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro consiste em fazer que essa observação redunde em prejuízo ao próximo. Então, fazer com que essa observação do mal que alguém está fazendo vai resultar num prejuízo ao próximo. E eles vão mais além. Ou que essa observação seja feita só para dar expansão a um sentimento de malevolência ou de satisfação em apanhar o outro no erro. Isso também é repreensível, eles estão dizendo. Isso é uma coisa que nós não devemos buscar, e muito menos, quando nós encontramos, devemos podar. Essa questão da satisfação de apanhar o outro no erro. Então, assim, eles estão dizendo, depende da intenção, não é proibido ver o mal. Inclusive, seria um problema se nós não víssemos o mal, se víssemos tudo como sendo só bom, perfeito e tá ótimo e não muda nada, porque daí a gente estaciona. Mas é o quê? Ver, não cometer esses erros de ficar fazendo essa observação que vai resultar em prejuízo do próximo. E na questão, então, da maledicência, do julgamento, e quando se falta com indulgência, nós vamos na Bíblia, nós temos algumas passagens também sobre isso. Não é o que entra na boca que macula o homem, o que sai da boca é o que macula o homem. Isso foi uma passagem quando eles estavam muito no momento ali, sobre a discussão do que comer ou não comer. Naquele momento, na religião, etc. Tudo naquele momento era o que você pode comer, porque isso aí vai te macular, vai te deixar impuro. E Jesus fala, vocês estão muito preocupados com o que está entrando, se preocupem mais com o que está saindo. Porque o que está saindo está vindo daqui. Isso é o que macula o homem. Com o critério que julgardes, sereis julgados. De novo, gente, ação e reação. O que sai da boca, de novo, procede do coração e é o que torna impuro o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, ou seja, de novo nos alertando essa questão do que nós estamos colocando para fora.
em formato de palavras. O que nós estamos externalizando? Porque isso vem daqui, vem do nosso sentimento. E aí o Emmanuel, no livro Esperança, a mensagem número 24, capítulo 24, chamado Verbo Nosso, ele tem uma das minhas mensagens favoritas dele. Ele vai dizer assim: palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Olha só, a importância da nossa palavra. O verbo é luz da vida, de que o próprio Jesus se valeu para nos legar o evangelho renovador. Claro, Jesus também ensinou, não só através das suas ações, também através das palavras. Aí o Emmanuel vai nos dar uma prescrição, eu gosto de dizer que é uma prescrição de como usar a nossa palavra, como usar o verbo. No trabalho cotidiano, seja ele o verbo, a palavra, natural quanto o pão simples no serviço da mesa. Nem de mais, nem de menos. Sacia, tem o seu objetivo, mas não é em excesso e também não deixa carência. No intercâmbio afetivo, usemo-lo a feição de água pura. Ou seja, cristalina, pura, transparente. Que nós sejamos transparentes com as nossas palavras também, no intercâmbio afetivo. Nos instantes graves, façamo-lo igual ao bisturi do cirurgião, que se limita prudentemente à incisão na zona enfermiça, sem golpes desnecessários. Essa é a minha favorita. Porque ele fala que é o bisturi do cirurgião, uma ferramenta pequena, extremamente afiada, mas que o cirurgião faz extremamente precisamente naquela região. Mas às vezes eu gosto de brincar que a gente usa a nossa palavra como o cutelo do açougueiro, não como o bisturi, ou como o machado do lenhador, né? Mas é para ser que nem o bisturi, que vai justamente na região enfermiça, nos momentos difíceis, porque vão existir e existem, para a gente usar exatamente com precisão. Nos dias tristes, tomemo-lo por remédio eficiente, sem fugir à dosagem. Remédio eficiente, que o nosso verbo seja então esse remédio eficiente nos dias tristes. Que a gente traga um pouco de luz, mas sem fugir à dosagem, até porque muita luz cega. Principalmente para quem está na escuridão. Então, olha só, nós temos uma prescrição de como usar o nosso verbo em momentos diferentes, em ocasiões diferentes da nossa própria vida, em situações distintas que nós encontramos. E aí, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a questão do cisco e a trave no olho. E eles vão dizer, né? Como é que vedes um cisco na passagem de Mateus? No olho do vosso irmão e não conseguis ver a trave no vosso olho. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, depois então vede como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. Uma das imperfeições da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Olhar para o outro e apontar, ao invés de a gente olhar para nós primeiro. Até porque quando a gente aponta, tem um dedo para frente, tem 3 para mim. Tem 3 apontando para mim. Minha biologia já está me falando o que eu tenho que fazer. Então, para que nós o quê? Quando nós estamos falando de misericórdia, de indulgência, de evitar a maledicência, de evitar essas questões que não são condizentes com a misericórdia em si, a compaixão, o coração de compaixão para com o próximo, o julgamento não é um ato de compaixão para com o próximo, então não é um ato que condiz com a misericórdia. Então, se nós queremos ser misericordiosos e alcançar a misericórdia, isso é uma das coisas que nós devemos ter cuidado para não fazer. Olhar o cisco no olho do irmão, da irmã, e esquecer da trave que está no nosso olho, ou não notar a trave que está no nosso próprio olho. Se orgulho, eles vão dizer, a fonte de muitos vícios é também a negação de muitas virtudes. Foi por isso que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Se orgulho, ele é a fonte de muitos vícios, que nós sabemos, orgulho e egoísmo, as 2 chagas da humanidade, no avanço moral que nós nos encontramos de frente. É também a negação de muitas virtudes, porque o orgulho em si, ele tosa, ele limita a ação misericordiosa, a ação caridosa, a ação benevolente. Então ele também é uma negação de muitas virtudes, o orgulho. E aí eles vão dizer para nós fazermos o seguinte, para nós fazermos o exercício de que antes da gente ver o mal da outra pessoa, para a gente olhar para nós é como se nós tivéssemos que colocar um espelho, nós nos víssemos através de um espelho e nós nos colocássemos na posição daquele observador e pensássemos, o que eu diria se eu visse alguém fazendo aquilo que eu estou fazendo? Esse exercício já, por si só,
já eliminaria tantos problemas que nós temos, e mesmo quando eles só ficam aqui, que a gente acha que está guardado. O espelho, se eu estivesse olhando alguém naquele momento, fazendo o que eu estou fazendo, ou não fazendo, quando eu deveria fazer algo bom, o que eu pensaria? E aí nós temos também a questão do atire a primeira pedra, na questão quando se fala da misericórdia, nós temos aquela passagem tão marcante na Bíblia, naquele momento em que Jesus, nós temos no livro A Luz do Mundo, capítulo 13, a Amélia Rodrigues, artesã das palavras, escreve de forma tão linda, recomendo muito a leitura, sobre justamente esse momento em que Jesus estava passando próximo à porta Nicanor, ao lado leste do templo, chegando pelo caminho do Monte das Oliveiras, acompanhando os discípulos, quando de repente, ela vai dizer, João nos narra com emotividade, quando os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e apresentaram dizendo, Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés manda que se lapidem tais mulheres pelo apedrejamento. Tu, pois, que dizes? Porque eles sempre queriam colocar quase que umas armadilhas para Jesus, para tentar undermine, para tentar descreditar aquilo que o mestre pregava e quem ele era. O que você fala? Moisés fala isso. O que você fala? Quase que uma malícia, né? Quase não, uma malícia provavelmente. E Jesus então olha de lance aquela mulher, totalmente humilhada, totalmente já pressentindo a morte próxima por apedrejamento, porque como a própria Amélia fala, tantas outras passaram por aquele mesmo destino triste naquele local. E ele fala que Jesus olha para aquela mulher e ele faz uma coisa que ninguém esperava. Ele se abaixa e ele começa a escrever no chão. Enquanto a multidão está ensandecida, querendo apedrejar a mulher, mas só querendo que ele falasse, não, realmente, sigam Moisés. E daí todo mundo ia cair de pedra em cima da mulher. Ele se abaixa e ele começa a escrever no chão. E ninguém entende. E as pessoas vão falando, ele vai escrevendo no chão. E a Amélia nos conta que as pessoas continuaram falando, ele continua escrevendo no chão em silêncio, e ele se levantou. E as coisas que ele escreveu no chão eram coisas como mentiroso, ladrão, várias coisas assim. E ele se levantou, as pessoas então olharam tudo aquilo que estava escrito no chão, e aí ele então decorre que ele faz aquele comentário do quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Quando que ele escreveu vários pecados no chão ali, segundo a Amélia, e as pessoas quando foram olhando aquilo, a carapuça foi servindo, um atrás do outro. E aí o que aconteceu? Ninguém ousou jogar a pedra, por uma pedra que fosse. E aí ele então olha para a mulher e fala, mulher, onde estão os teus acusadores? Porque se eles não se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vais e não peque mais. Ou seja, ele não estava, vás e não peque mais. Ele estava dizendo, você pecou, mas vá e não peques mais. Isso é misericórdia. Isso é você segurar o guarda-chuva quando a chuva está chovendo no outro, nem você, e você estender um guarda-chuva para aquela pessoa. Quando o mestre faz algo assim tão misericordioso, tão amoroso, como só ele sabia fazer, e nós olhamos para aquilo e ficamos pensando da onde que vem essa força toda para fazer isso? Para se impor com tanta mansuetude naquele momento, para aquela multidão que só queria ver sangue. E aí ela, no outro livro dela, no mesmo capítulo 13 também, a Amélia, Quando Voltar a Primavera, ela vai falar até de uma outra ótica desse mesmo momento. Quando ela faz uma crítica ao momento da época, muito machista, muito preconceituoso, em que ninguém quis nem saber onde é que estava, como ela fala, o pigmeu moral. Porque se ela traiu o marido, teve alguém que traiu com ela. Onde é que estava aquela pessoa? Falou que ele saiu correndo e ninguém quis trazê-lo para ser julgado, mas a mulher quiseram julgar. E aí ela vai dizer que Jesus, naquele momento, quando na multidão se encontrava também o marido da mulher, que estava pronto para jogar a pedra também, Jesus mentalmente começa a conversar com ele. Ele vai falando palavras que eu recomendo vocês lerem, não vou dar spoiler, mas ele vai basicamente fazendo questionamentos. Onde é que você estava? Por que são anos que você abandona ela? São anos que você
deixou ela na situação que ela estava. E a Amélia vai dizer, por trás de toda mulher caída tem anos, assim, ela não fala muito melhor que isso, né? Mas tem, assim, anos ali de um descuido, de um descaso pro amor daquele casal. Então, assim, e aí aquele homem, diz a Amélia, que fica tão chocado que ele também sai e posteriormente ele procura, então, a mulher que não foi apedrejada, sua esposa, e eles acabam, depois de um tempo, trabalhando para se reconciliarem. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, falando sobre essa questão da primeira pedra, eles vão dizer que antes de censurarmos uma falta a alguém, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Porque a censura do mal, eu coloquei aqui a censura do mal, é justamente o que eles falaram. Olhar só as coisas achando que é só o bem em tudo, também vai limitar o progresso. Porque nós não estamos num mundo da quinta ordem. Nós estamos no mundo de provas e expiações, de segunda ordem, naquelas 5 que eles colocam no Evangelho segundo o Espiritismo. Provas e expiações, ainda um mundo imperfeito em situações imperfeitas. Ainda tem o mal, ainda tem o materialismo, ainda tem todas essas coisas operando no nosso dia a dia. A autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Por isso que eles falam que Jesus ele nunca foi tímido de censurar o mal. Ele até era bem firme em algumas colocações. Aquele momento do templo, por exemplo. Mas era o quê? A autoridade moral daquele espírito crístico de bilhões de anos de existência, ele tinha autoridade para censurar, mas ele sempre fazia com um propósito maior. E nós temos então a parábola do credor incompassivo, ou em algumas traduções do mau servo. E essa parábola nós temos em Mateus, no capítulo 23. São mais 2 parábolas que agora eu vou trazer, falando sobre a questão da misericórdia também. E essa parábola do credor incompassivo foi quando Jesus estava comentando que o reino de Deus pode ser comparado a um rei que decidiu acertar as contas com os seus servos. Então ele começou e chegou um desses servos, devia a ele, e aí é interessante que as traduções variam, mas esqueçam os números, tá? Isso é porque eu sou curioso. Mas algumas falam 10.000 denários, outras falam milhões de moedas de prata. Enfim, era uma quantia extremamente absurda que aquele servo devia ao Senhor, aquele rei, ao ponto de que o rei falou, se você não consegue me pagar, porque seria a vida inteira dele trabalhando para tentar pagar. Ele fala, então eu vou vender você, sua mulher, seus filhos. E o devedor então se ajoelha e fala, tenha paciência comigo que eu lhe pagarei tudo que eu devo. E o rei sentiu pena daquele servo e perdoou-lhe a dívida, deixando-o ir embora. Ou seja, ele foi misericordioso e perdoou uma dívida que era uma dívida absurda em termos materiais. Extremamente significativa em termos materiais, e aquele rei perdoou aquele servo. O que acontece com aquele servo, quando a dívida dele é perdoada, ele sai. No momento que ele sai, ele encontra ali um outro servo que devia para ele, de novo, vai mudar, 100 denários, 10 moedas de prata, enfim. Devia uma quantia ínfima comparada àquilo que ele devia ao rei. Ele faz o quê? Pega ele pelo colarinho, você vai me pagar, você não está me devendo, então eu vou te mandar para os guardas, e mandou prender aquele que devia a ele tão pouco. E aí o rei, obviamente, que ficou sabendo depois, trouxe ele e fala com ele, por que você não teve pena do outro servo, assim como eu tive pena de você? Ele falou, você é um mau servo, você me implorou e eu perdoei toda a sua dívida comigo. Ou seja, aquela pessoa recebeu uma misericórdia, mas quando foi a hora dela fazer uma misericórdia muito menor, vamos dizer assim, uma ação misericordiosa menor, ela não foi capaz de fazer aquilo. E aí veio uma consequência. Então, assim, para a gente entender como eles colocam essa questão da parábola no Bem-aventurados Misericordiosos, justamente pela questão de que nós recebemos a misericórdia. Quando ele fala o reino dos céus, é como se fosse esse rei, ele está dizendo justamente isso. Para aqueles que são misericordiosos, eles alcançarão também a misericórdia. E a outra parábola, para fechar a nossa conversa de hoje, a gente acha aqui em Lucas, no capítulo 10, bem conhecida essa parábola, versículo 25, do bom samaritano. Nessa parábola, eu acho interessante isso, porque a parábola, no jeito que eles contam, é assim. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna?
Que é interessante, porque ele já tinha essa noção da vida eterna, do Espírito. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, esse perito na lei. E Jesus fala para ele assim, o que está escrito na lei? Como você a lê? Eu acho sensacional essa parte. Como você a lê? Aqui é uma maiútica socrática, respondendo com uma pergunta. Como que você a lê? É interessante para ele, porque Jesus justamente estava fazendo com que ele se perguntasse como que você está interpretando a lei, então. E aí ele fala, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. A pessoa responde, né? De toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. E aí, Jesus fala para ele, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Eu podia ter acabado aí, mas não. Na verdade, ele vai mais além. Porque, aí as traduções variam aqui, mas essa que eu peguei, ele fala assim, mas a pessoa, o perito da lei, querendo justificar-se, pergunta assim, quem é meu próximo? Porque não só naquela época, hoje em dia nós temos isso também ainda, a questão sociopolítica e cultural, eles tinham muito essa questão do vizinho, né? Então, assim, os samaritanos tinham essa questão cultural de que eles tinham muitas coisas em comum, mas eles não se gostavam, principalmente os que eram daquela região para com os samaritanos. E aí Jesus fala assim, olha, quem é o seu próximo? Ele vai dizer uma parábola. Ele fala assim, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Que só aí já tem uma coisa interessante. Quando caiu na mão de assaltantes. Então, essa pessoa vinha andando quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e foram deixando quase morto. Então, tirou a roupa, roubou, deixou aquela pessoa quase morta. Quando aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu, por isso eu quis botar essa imagenzinha, porque tem os dois ali. Quando viu o homem ali praticamente semi-morto, continuou o seu caminho. Depois passou um levita, que era uma pessoa que cuidava das questões religiosas daquela época dos templos. Também continuou no seu caminho. Até o quê? Mas um samaritano, que era um vizinho para quem ele estava comentando naquela época, chegou estando de viagem, ou seja, ele não estava passeando à toa, ele tinha coisas a fazer, chegando de viagem, ou seja, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, que eram duas coisas associadas com o sacerdote e o levita. Olha que interessante. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, ou seja, no dia seguinte, ele passou a noite lá. E depois deu mais 2 denários para o hospedeiro. Falou, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas a mais que você tiver. Aí Jesus pergunta para aquele perito da lei, qual desses você acha que foi o próximo, ou seja, ame o próximo, né? Do homem que caiu na mão dos assaltantes. E aí, o perito da lei fala, aquele que teve misericórdia dele. Aquele da história que você acabou de me falar, que teve misericórdia, compaixão para com aquele que estava semi-morto caído, ou seja, o samaritano. E aí Jesus fala para ele, vai e faça o mesmo. E óbvio que Jesus se utilizava dessas parábolas, que o próprio nome é interessante, parábola, quer dizer deixar ao lado. Então a parábola é sempre isso, né? Uma história que ele deixa de lado ali para quem servir, que puxa para si. E através dessas parábolas ele se utilizava então para justamente mostrar o caminho, mostrar o que devia ser seguido. E é interessante que o Emmanuel, depois ele vai comentar num outro livro, em que o livro Coragem, um livro pequenininho também de mensagens. O livro Coragem ele vai comentar sobre essa passagem, e os apóstolos estavam lá depois reunidos, né? Estavam comentando sobre a história do samaritano, e falando, poxa, aquela pessoa, eles estavam meio que julgando o levita, o sacerdote e tudo mais, falando, nossa, como aquele samaritano foi misericordioso, a gente tem que fazer, né? E Jesus fala para eles assim, ele quase fala assim, vocês acham que isso aí foi o pinnacle, né? Foi assim, o cume da misericórdia? Não, ele fala assim,
uma pessoa que estivesse irradiando amor, é o que ele fala, que passasse por ali, também se compadeceria do sacerdote, do levita, que apesar de não aparentarem estar precisando de ajuda, também precisavam de muita ajuda. Se compadeceria, faria uma oração para os assaltantes. Olha só o nível da misericórdia que Jesus exemplificava. Se faria uma oração para os assaltantes. Também levaria um pensamento de gratidão para aquele homem da hospedaria que teve misericórdia e aceitou confiar e cuidar daquele que estava lá doente, que estava semi-morto, muito mal. Então, olha como Jesus eleva ainda mais. Fala, olha, se for isso aí tá ótimo, mas ainda tem muito mais coisas para nós aprendermos sobre misericórdia. Um coração irradiando amor de fato faria todas essas outras coisas. Veria muito além do físico. Porque se a gente olhar só com os olhos materiais, nós vamos ver os assaltantes, vamos julgá-los. Vamos ver aqueles que passaram, vamos julgá-los. Mas ele fala, não, o coração misericordioso mesmo tem o perdão, tem indulgência. Tudo aquilo que nós aprendemos. Então, para fechar, nós temos a Amélia, querida Amélia, que fala o seguinte: todo evangelho se assenta nesta base da compaixão e da misericórdia. Ter oportunidade nova, mas não repetir o erro. Cair e levantar-se. Equivocar-se e retificar a atitude. Nem conivência com a responsabilidade, nem dureza com a correção. Que assim seja uma semana iluminada a todos nós.